conteúdos: gráficos do movimento uniforme, SXT e VXT. Habilidades: movimento uniforme, MU. Compreender e interpretar a linguagem gráfica que está relacionada com o MU, assim como suas propriedades para a solução de problemas simples de cinemática. Boa noite, queridos. Estamos de volta aqui para a complementação da nossa aula, agora com a aula 3.2. Eu sou o professor Nelson Bezerra e nós vamos trabalhar aqui os gráficos do MU, como vocês perceberam aí na narração do nosso conteúdo. Então, para começar a nossa atividade de hoje, vamos com um pequeno resumo daquilo que foi dito na aula anterior. Vejamos então. Nós vimos na aula anterior um tipo de movimento onde o móvel mantém sua velocidade constante durante todo o tempo de movimento. Esse movimento é chamado de movimento uniforme e ele tem o símbolo MU. Como você percebe aí na figura, o nosso carrinho ele anda, mas a velocidade permanece sempre a mesma durante esse movimento. Portanto, ele está no movimento uniforme. Na aula de hoje, nós vamos estudar os gráficos que representam esse movimento, o movimento uniforme, bem como suas propriedades. Veja, é muito importante que você compreenda a linguagem gráfica, como interpretar as informações, para melhor compreender o movimento e poder resolver problemas relacionados com esse conteúdo, que é o movimento uniforme. A linguagem gráfica, portanto, ela é extremamente importante para que você compreenda o conteúdo. Começando a nossa aula, portanto, nós teremos já aí a definição, para os gráficos do MU. Vamos ver aí na cartela, diretor? Muito bem. Como a gente acabou de explicar, relembrando para você, porque é muito importante, movimento uniforme é aquele em que a velocidade do móvel permanece sempre constante. No movimento uniforme, então, o móvel percorre distâncias iguais em tempos iguais, como aparece aí na nossa figura, nessa cartela, onde a pessoa andando na bicicleta percorre sempre a mesma distância, que é 6 metros, no mesmo intervalo de tempo, que é exatamente 1 segundo. Ok? Agora vamos ao nosso conteúdo propriamente dito, que são os gráficos para o movimento uniforme. Veja, existem dois tipos de gráficos no MU. Nós podemos representar o movimento uniforme explicando dois tipos principais de gráficos. O primeiro deles é o gráfico da posição pelo tempo, ou, como a gente também pode chamar, do espaço pelo tempo. Espaço e posição são sinônimos aqui no estudo do movimento. Então, nós vamos começar estudando o gráfico do espaço pelo tempo. Vamos tomar como exemplo um MU progressivo que se movimenta obedecendo à seguinte função, A professora Risolda falou das funções horárias na aula anterior e nós temos aí uma representação desse movimento por esta função que você vê na tela. S igual a 5 mais 2 vezes T em unidades do Sistema Internacional. A partir dessa função, nós vamos construir uma tabela. E veja, você já vai perceber passo a passo como é que se faz a construção de um gráfico a partir da informação que é a função horária. Aquela função horária que apareceu na tela anterior, na cartela anterior. Então, aquela função horária, ela deu origem a essa tabela da posição pelo tempo que você vê aí na sua tela. Como é que isso aconteceu? Nós vamos ver agora na nossa TV interativa. Vamos colocar essa tabela aí na TV interativa e eu vou explicar para vocês como foi que apareceram esses valores que você vê na tabela a partir da função horária que foi colocada na cartela anterior. Veja, lembrando para você, na cartela anterior apareceu a seguinte função horária, olha, S igual a 5 mais
2 vezes t. Essa era a função horária. Como é que a partir dessa função horária nós montamos essa tabela? Porque para montar a tabela nós precisamos atribuir valores para uma das variáveis da função, que é exatamente o tempo. Observe que esses valores que estão aqui para o tempo, eles foram atribuídos, certo? De forma aleatória, ou seja, eles foram escolhidos de forma aleatória. É claro que como eu posso escolher os valores para o tempo, eu escolho aqueles valores mais fáceis possíveis. Aqui estão os valores, olha, o valor 0, o valor 1, o valor 2 e o valor 3, escolhidos aleatoriamente. Lembrando que eu não posso escolher valores para o tempo que sejam negativos. Aí veja só, a partir do momento que eu atribuo um valor para o tempo, por exemplo, quando o tempo era 0, então para t igual a 0. Observe que se eu pegar esse valor do t aqui, ó, e eu colocar esse valor lá na função horária, a função horária fica assim, ó, S igual a 5 mais 2 vezes 0. Veja que no lugar do t, nós colocamos aqui o valor 0, porque foi o valor atribuído para o tempo. Fazendo a conta, olha quanto é que vai dar o S. 5 mais 2 vezes 0 é 0. 5 mais 0 é igual a 5. Então, veja que para t igual a 0, o S vale 5. Observe aqui na tabela. Olha aqui, para t igual a 0, o S vale 5. E o ponto que eu vou marcar no gráfico, então, aqui está, ó. O t é 0 e o S é 5. Todos os outros valores foram conseguidos da mesma forma. Veja só, se o t for igual a 1, para t igual a 1. Qual é o valor do S se eu colocar no lugar do t o valor 1? A função horária fica assim, S igual a 5 mais 2 vezes, agora o valor do t é 1. Veja que aqui no primeiro, na primeira linha da tabela, o valor do t era 0. Agora o valor do t é 1. Quanto vai ser o S quando t for igual a 1? S é igual a 5 mais 2. E agora S é igual a 7. Olha aqui, o S é 7 metros. E não é isso que está informando aqui na tabela? Olha só, para t igual a 1, S vale 7. E aqui está o ponto 1 e 7. E aí a mesma coisa acontece aqui, olha, se o S for 2, como é que vai ficar então, se o S for igual a 2, como é que vai ficar, se o S for igual a 2 não, se o t for igual a 2, aqui ó, para t igual a 2, qual é o valor do S agora? É só a gente fazer a mesma coisa que fizemos nos exemplos anteriores. Substituímos o valor do t na função horária. S igual a 5 mais 2 vezes 2 agora. S é igual a 5 mais 4. E o valor do S é igual a 9 metros. Aqui está, portanto, olha lá na tabela, olha só. Lá na tabela, quando o t vale 2, o S vale 9. E o ponto que eu vou marcar no meu gráfico é 2 e 9. A mesma coisa acontece para o t igual a 3. Se a gente fizer t igual a 3 e substituir na função horária para t igual a 3, qual é o valor do S? S vai ser igual a 5 mais 2 vezes 3.
S é igual a 5 mais 6. Lembrando, né, nunca faz mal lembrar que a gente sempre faz a multiplicação primeiro, viu, gente? A gente não pode ficar aqui querendo somar 5 mais 2 e depois multiplicar por 3, não, que está errado. O que a gente deve fazer primeiro é a multiplicação. 5 mais 2 vezes 3 é 6. Agora eu somo. 5 mais 6 é igual a 11 metros. Observe que lá na nossa tabela, é isso que está informado. Quando o T vale 3, o S vale 11. E o ponto é 3 e 11. Bem, a gente vai fazer um print aí para mandar isso aí para você, para que você saiba de onde foi que apareceram esses números aí da tabela, para você saber que eles não apareceram assim por mágica aí não. Eles apareceram porque a gente vai colocando o valor do T na função horária. E aí vai aparecendo cada ponto da tabela construída. Essa tabela é que vai dar origem ao nosso gráfico. Vamos ver aí a construção do gráfico. Nós temos uma animação para você, para que você veja a construção. Olha só. Muito bem, viram só como é que foi construído o gráfico? A gente desenha os eixos com os valores, né, que estão na tabela, e aí a gente marca cada ponto e liga esses pontos através de uma reta. Portanto, o gráfico da posição pelo tempo no movimento uniforme é uma reta, tá? O gráfico de uma função do primeiro grau. Vamos analisar esse gráfico lá no quadro digital? Vamos lá? Aqui está, veja só, pessoal. Lembram lá da nossa tabelinha? Se você não lembra, ela está assim, olha. T e S. Para T igual a 0, o S é 5. Para T igual a 1, o S vale 7. Para T igual a 2, o S vale 9. E para T igual a 3, o S vale 11. Então é uma tabelinha basicamente dessa forma aqui, ó. Tá certo? Agora olha só, realmente aqui no nosso gráfico, olha, aqui está o primeiro ponto, olha, 0 e 5. Veja só, quando o T é 0 e o S vale 5, o ponto é esse aqui, ó. É o ponto de início. Ele marca o nosso espaço inicial. Então, aqui o nosso 5 realmente é o espaço inicial do móvel. Qual é o outro ponto? Aqui está o segundo ponto, ó. O segundo ponto é 1 e 7. Aqui está o ponto, olha. O T é 1, o T é 1, o S é 7. Quando eu ligo esses dois pontos aqui sobre a reta, olha, eu consigo esse ponto aqui. O outro ponto 2 e 9 está bem aqui. O outro ponto 3 e 11 está aqui. Então, quando nós ligamos esses 4 pontos, nós obtemos essa reta aqui, quando nós ligamos esses pontos, nós obtemos essa reta, que é o gráfico. Agora, veja, essa reta, ela é uma reta crescente. Por que que é uma reta crescente? Porque enquanto o tempo cresce, o espaço também cresce. Quanto mais cresce o tempo, mais cresce o espaço. O que que isso vai significar para a gente? Significa que esse movimento é progressivo. Olha só, a gente classifica o movimento só olhando para o gráfico. Se o gráfico é uma reta inclinada para cima, mostrando uma função crescente, nós vamos ter um movimento progressivo. E aí está, né, a construção aí do gráfico do movimento progressivo. Veja. Então, nós explicamos aí detalhadamente como foi a construção do gráfico e como a gente identifica que o movimento é progressivo ou retrógrado, olhando para o gráfico. Bem, vamos ver um exemplo de um movimento retrógrado, então?
Agora vamos tomar como exemplo um móvel que se movimenta em MU retrógrado, obedecendo a função horária S igual a 5 menos 2t. A partir dessa função, nós vamos construir uma tabela, como nós fizemos lá na primeira explicação, no primeiro exemplo agora há pouco. Observe a tabela que foi construída através desta expressão que está aí na tela para você. Aí está a tabela. Aí fica como exercício para você já conferir, né, se realmente quando t é 0, a posição é 5, quando t é 1, a posição é 3, quando t é 2, a posição é 1, e quando t é 3, a posição é menos 1, certo? Então, para que você confira se esses dados estão certos, basta você fazer como eu expliquei agora há pouco. Você escreve a função horária e substitui o tempo. Eu vou fazer 2 deles para você e vou deixar que você depois, né? Depois lá na DLI, quando você tiver um tempinho, você confira o restante. Vamos colocar então essa tabela no quadro. Na nossa TV interativa aqui vai a tabela e a gente vai conferir os 2 primeiros valores aqui, se eles estão corretos aí, se a construção dessa tabela veio realmente através da expressão aqui. Veja só, a nossa função horária que deu origem a essa tabela é essa aqui, S igual a 5 menos 2 vezes o t, tá certo? E aí, olha, se o t for igual a 0, para t igual a 0. Como é que fica, então, a nossa função se eu colocar no lugar do t o 0? S igual a 5 menos 2 vezes 0. Qual vai ser o valor do S? 5 menos 0. 2 vezes 0 é 0. Então, o S é igual a 5 metros. Realmente, olha aqui na tabela. Para um t igual a 0, o S é igual a 5. E o ponto que a gente vai marcar no gráfico lá é 0 e 5. Para t igual a 1. Para t igual a 1. Para t igual a 1. Se o t for igual a 1, como é que fica o S? S igual a 5 menos 2 vezes 1. E aí o S será igual a 5 menos 2, já que 2 vezes 1 é 2. Qual vai ser o valor do S? Vai ser igual a 3 metros. 3 metros. Olha aqui na nossa tabelinha, foi gerada a partir da função horária. Se o t vale 1, o S vale 3. Certo? Então, a tabela foi construída de forma correta. Vamos agora construir o gráfico dessa tabela. Nós temos aí aquela animação para você ver a construção desse gráfico. Vamos vê-la. Observe a diferença desse gráfico para o que nós vimos anteriormente. No gráfico anterior, a reta era inclinada para cima. O movimento, então, era progressivo. Neste que você está vendo agora, a reta é inclinada para baixo. O que isso significa para nós? Significa que o movimento agora é retrógrado. Porque enquanto o tempo está aumentando, né, o tempo não pode diminuir, claro, né? O tempo só pode aumentar. O tempo não anda para trás, gente. O tempo só vai para frente. Então, mas agora, enquanto o tempo aumenta, o espaço não aumenta junto com o tempo, ele diminui. Isso caracteriza um movimento retrógrado. Aquele em que, conforme o tempo vai passando, o móvel vai diminuindo a sua posição, vai diminuindo o seu espaço.
como se o móvel estivesse andando de marcha ré. Ok? Então aí está os dois tipos de gráficos, né? Do movimento progressivo, do movimento retrógrado, e esses gráficos são do espaço pelo tempo. Esse gráfico ele tem uma propriedade importante. Além de eu conseguir dizer se o movimento é progressivo ou retrógrado quando eu tenho a informação do gráfico, eu também posso calcular sua velocidade. Vamos ver aí na cartela seguinte. Olha só, para reforçar para você, caso o gráfico seja dessa forma, com a reta simbolizando uma função crescente, a gente tem um movimento progressivo. Caso o gráfico seja dessa outra forma que vai aparecer aí, olha como é diferente, uma função decrescente, então aí eu tenho um movimento que é retrógrado. A propriedade importante que tem nesse gráfico, além dessas duas também, é a situação em que eu posso calcular a velocidade do gráfico, a velocidade do móvel através do gráfico. Vejamos aí na próxima cartela, que para determinar o valor da velocidade, nós usamos a expressão que você já viu. A professora Risolda até colocou uma musiquinha bastante interessante, né, mostrando para você aí que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, nós podemos tirar o ΔS e o ΔT lá do gráfico. Como que a gente pode fazer isso? Para isso, temos um exemplo. O gráfico abaixo representa o deslocamento de um móvel em função do tempo de movimento. Qual o tipo de movimento representado pelo gráfico? Qual o valor da velocidade do móvel? E qual é a função da posição representada pelo gráfico? Vejamos a solução na nossa TV interativa. Vamos colocar o gráfico aqui na TV interativa, certo? Para que a gente possa fazer a solução. Para que você possa aí observar a solução desse nosso exemplo, né? Que pede para a primeira coisa que a gente vai responder é que tipo de movimento é. Certo? Podem colocar no chat aí, gente. Eu quero ver aqui se vocês já sabem identificar o tipo de movimento olhando para o gráfico. E aí? Progressivo ou retrógrado, hein? Claro, aí, muita gente acertando. O movimento é progressivo. Porque o gráfico é de uma função crescente, né? Enquanto o tempo vai crescendo, o espaço também vai crescendo, né? Ok? Agora, a parte mais delicada aqui, calcular a velocidade, certo? Lembrando para vocês que a velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. Variação da posição pela variação do tempo. Então, olha aqui. Como é que eu vou achar o espaço final e o espaço inicial? Veja, o espaço inicial é esse ponto aqui do gráfico, gente. Olha que eu estou marcando aqui. Que ponto é esse? Esse ponto é o ponto em que o espaço vale menos 10. Então, o espaço inicial é menos 10. Qual é o espaço final? É o último ponto aqui do gráfico que eu estou marcando, olha. Qual é o espaço nesse ponto? O espaço nesse ponto é 20, que é o espaço final. Então, olha só, o ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. Então, olha aí, o ΔS é 20 menos 10, né? O menos é da fórmula e o menos ali dentro do parênteses é porque aqui o espaço inicial é negativo. E qual é a variação do tempo? Ora, o tempo final está aqui, olha. Se aqui é o espaço final, o tempo final vale 6. Então, o tempo final é 6 e o tempo inicial foi 0, claro. Logo, o valor da velocidade para este móvel é 30 dividido por 6. Lembrem-se aqui, gente, olha, menos com menos aqui é mais. Então, para eliminar o parênteses, faz o jogo de sinal da multiplicação. 20 menos com menos é mais, 20 mais 10 é 30. 6 menos 0 é 6. Portanto, a velocidade desse móvel é 5 metros por segundo.
Tá certo? E a letra C, a gente vai escrever qual é a função horária, lembrando que a função horária é representada por essa fórmula. S igual a S0 mais VT. Nós vimos lá no gráfico que a posição inicial do nosso móvel é menos 10, porque foi lá que ele começou o movimento. Mais o valor da velocidade que nós calculamos, vezes o tempo. E as unidades são as unidades do Sistema Internacional. Então, aqui está, olha, a função horária da posição, a função horária do espaço. Menos 10 mais 5t. Como sempre, um print, o diretor vai fazer um print aí pra gente. E aí, muito bem, nós vimos aí a solução deste exemplo, certo? E nós vamos continuar a nossa aula agora com o gráfico, com outro gráfico do movimento uniforme, que é o gráfico da velocidade pelo tempo. Vamos ver qual é a forma desse gráfico. Lembrando para você sempre lembrando que o MU é um movimento que tem velocidade constante, ok? E não muda com o tempo. Então, como seria o gráfico da velocidade? É o gráfico de uma função constante. Vejamos a forma gráfica, portanto. Aí está, olha, como a velocidade não varia, ela não muda de valor. Então, o gráfico da velocidade é uma reta que é paralela ao eixo dos tempos, como você vê nesse formato aí. Se a velocidade é positiva, então eu tenho um movimento progressivo. A professora Risolda também já explicou para vocês na aula anterior. Velocidade positiva, movimento progressivo. Então, esse gráfico tem uma velocidade representada na parte positiva do gráfico, na parte de cima. Logo, esse movimento é progressivo. Vamos ver como é que é o gráfico do movimento retrógrado. Olha só como é diferente, né? O valor da velocidade agora está representado por essa linha que está abaixo do eixo T, ou seja, na parte negativa do gráfico. E aí eu vou ter um movimento retrógrado nessa situação, com uma velocidade constante. Esse gráfico, ele além de informar o valor da velocidade, ele também vai me dar uma outra informação importante sobre o movimento. É uma propriedade que esse gráfico tem. Vamos ver que propriedade é essa. Essa propriedade diz o seguinte: a área compreendida entre o eixo dos tempos e o gráfico representa a variação da posição, representa o ΔS do móvel. Vamos colocar uma figura para representar essa nossa propriedade. Olha só, a gente pegou aí um movimento retrógrado, veja que a velocidade aí é negativa. E aí nós temos uma área, certo? Pintadinha de amarelo. E se eu calcular o valor dessa área, eu vou saber qual foi o ΔS do móvel. Então, eu posso encontrar o ΔS a partir da área do gráfico. Nós temos aí já um exemplo, né, para resolver, né? O gráfico a seguir representa um móvel MU. Sabendo que o móvel partiu da posição inicial 5 metros, determine qual o tipo do movimento e qual o valor da velocidade. Também na letra B, qual a variação da posição após 10 segundos. E a gente também vai escrever a função horária desse movimento. Vamos lá no nosso quadro para a resolução dessa questão. Vamos colocar o gráfico aí no quadro, na nossa TV interativa. Que está. Pois bem, a primeira coisa que a gente vai responder aqui na letra A, que foi perguntada, é se o movimento é progressivo ou se ele é retrógrado. Então, essa velocidade que nós estamos observando no gráfico, ela tem sinal positivo ou negativo? O movimento aí, é claro, se essa velocidade é positiva, vejam que o gráfico aqui, esse valor da velocidade aqui no gráfico, é um valor positivo, porque está acima do eixo das abscissas, né, do eixo T. Então, nós vamos dizer que esse movimento é um movimento progressivo. E qual é o valor da velocidade?
Ora, como a velocidade é constante, aqui está aparecendo o valor dela. Eu já até circulei aqui. Que valor está aparecendo aí? Então, a nossa velocidade é 20 metros por segundo. Então, aí está já a solução para a letra A, com uma simples observação do nosso gráfico. Bem, a letra B pede para que a gente calcule qual é a variação da posição, qual é o valor do ΔS. E aí a gente vai usar a propriedade que diz que o ΔS é toda essa área aqui, olha, que eu estou marcando aqui no gráfico. Esta área, ela representa o ΔS. Vocês reconhecem essa figura geométrica para a gente calcular o valor dessa área? Qual é o valor dessa área? Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Basta multiplicar a base pela altura. Então, aqui, o nosso ΔS vai ser exatamente a multiplicação da base. Olha aqui, a base vale, vamos olhar aqui no gráfico, a base do retângulo vale 10. Então, eu vou multiplicar 10, que é o valor da base, pela altura. Olha que a altura está aqui, o outro lado. A altura é o próprio valor da velocidade. Então, a altura vale 20. 10 vezes 20, o ΔS aí vale 200 metros. E na letra C, nós vamos escrever a função horária da posição. Lembrando a fórmula para você lá, fórmula do sorvete, não é isso? A professora Risolda tomou um sorvete com vocês, eu vi. Então, olha aí, S igual a S0 mais VT. S, então, é igual. A posição inicial, ela foi informada lá no enunciado da questão. 5 metros. A velocidade, nós respondemos ali na letra A, vale 20 vezes o tempo. E as unidades de medida são as unidades do sistema internacional. Aqui está, ó, a nossa função horária da posição. S é igual a 5 mais 20 vezes T. E aí está. Também vamos fazer um print aí para você dessa solução. E o nosso exemplo aí com o gráfico da velocidade está resolvido. Olá, voltamos depois da brilhante aula do professor sobre gráficos com a aplicação do que for explicado na aula 3.1. E nesse momento é a nossa revisão, quando nós vamos ver o que falar sobre o movimento uniforme. E a principal característica dele, vamos lá na nossa primeira cartela, falamos sobre o movimento uniforme, onde o movimento uniforme, como foi falado desde a primeira aula e a segunda, é aquela que se dá com a velocidade constante. Ou seja, é como eu tivesse uma farda e todos terão que usar a mesma farda. E nesse caso, o movimento uniforme ele tem essa principal característica. A velocidade ela tem que ser constante. E nesse momento que a velocidade ela é constante, existem dois tipos de movimento, como vocês puderam perceber também na segunda aula. O movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Nesse instante que se fala em movimento uniforme, você observa que existem esses dois tipos. Vamos ver aí na próxima. Logo, eu tenho o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Vejam que a velocidade tem que ser maior que zero para o movimento progressivo. E para a velocidade menor que zero, o movimento tem que ser retrógrado. Vimos também, como o professor falou, uma música sobre a velocidade, que era a relação do espaço sobre a relação do tempo. E tomamos também o sorvete junto com o professor de matemática e temos aí a nossa função horária, que a partir de agora, vocês terão, quando forem tomar um sorvete, lembra lá da física, é aquilo que a professora e o professor falaram. A função horária é o do sorvete. Próxima, vejam aí
a função horária do primeiro grau. E temos a equação chamada de SO-VT. SO mais VT. Ok? Vejam que nós estudamos o movimento uniforme. Ok, professor? Então, agora muito é bem. sua vez. Na aula número 2, nós falamos sobre uma forma de representação muito importante, que é a forma gráfica. A professora Risolda falou muito bem sobre uma das formas de representação do MU, que é a equação, que é a função horária do sorvete, S igual a SO mais VT, certo? Mas existem outras maneiras de representar o movimento uniforme. Essas outras maneiras nós vimos na aula número 2, que foram os gráficos da posição pelo tempo e as tabelas que também representam os movimentos. Então nós vimos na aula número 2 dois tipos de gráfico. Primeiro o da posição pelo tempo, que é o que você vê aí na tela. E se esse gráfico da posição pelo tempo for de uma reta crescente, como no caso do gráfico da esquerda, você terá um movimento progressivo. Aí, nesse movimento, a velocidade é maior que zero, porque o espaço está crescendo juntamente com o tempo. Que é uma outra forma de reconhecer, certo, que o movimento é progressivo. Se o espaço aumenta junto com o tempo, o movimento é progressivo. Já o movimento retrógrado é exatamente o contrário, o inverso. O espaço decresce com o tempo. O gráfico do movimento retrógrado, do espaço pelo tempo, é o gráfico de uma função decrescente. É uma reta, porque a função do primeiro grau que representa o MU é uma reta, e é uma reta decrescente. Nós também vimos o outro tipo de gráfico, que foi o gráfico da velocidade pelo tempo. Vejamos aí, ó, o gráfico da velocidade pelo tempo é o gráfico de uma função constante. O que é uma função constante? É um gráfico que representa uma reta paralela ao eixo das abscissas, o eixo X, como vocês gostam de chamar. Se essa reta paralela do gráfico estiver acima do eixo das abscissas, o movimento é progressivo, porque a velocidade é maior que zero. Se estiver abaixo, como é o caso do gráfico aí da direita da tela, então o movimento será retrógrado. Através do gráfico da velocidade é possível calcular a variação da posição. Como nós vamos ver aí na próxima cartela, é uma propriedade do gráfico da velocidade que vai ser mostrada aí na próxima. Essa propriedade é exatamente aí, ó, a área do gráfico corresponde ao valor da variação do espaço. Então, com o gráfico da velocidade, além de eu poder saber se o movimento é progressivo ou retrógrado, além de eu saber o valor da velocidade, eu também posso calcular qual é o ΔS através do gráfico, que é uma propriedade importante. E foi isso, queridos, que nós vimos na nossa aula, tanto na aula 1 quanto na aula 2. E, como o professor falou, quando se fala do movimento uniforme, essa é a principal característica, a velocidade sendo constante, ok? Vimos também o movimento progressivo, o retrógrado, vimos também os gráficos, enfim, chegamos ao final da nossa aula de hoje, lembrando, como eu já coloquei no chat público, que vocês amanhã terão a avaliação com a nossa revisão, não é isso, professor? Exatamente, tá? Então, nós aqui vamos nos despedir agora, né? Lamentando alguns problemas de sinais que houveram, claro, para vocês, né? Pedindo desculpas aqui sobre qualquer coisa que tenha acontecido aí durante a transmissão ou se outras situações aí, tá ok? Mas nós vamos nos despedir agora, um bom retorno para vocês, voltem para casa de vocês com segurança e até amanhã com a nossa avaliação e revisão. Igualmente, boa noite e até amanhã com a nossa revisão e avaliação. Tchau!